Havendo número regimental, declaro aberta a 84ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 18 de setembro de 2023. Convido os deputados Socorro Pimentel e Diogo Moraes para ocuparem, respectivamente, a primeira e a segunda secretarias. Com a palavra, o segundo secretário, o deputado Diogo Moraes, para proceder à leitura das atas. Ata da 83ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 13 de setembro de 2023. Presidente o deputado Henrique Queiroz Filho, discussam no pequeno expediente os deputados Doriel Barros, Caio Manissoba e Manuel dos Santos, no grande expediente Antônio Moraes, o deputado Renato Antunes e apartado pelos deputados Joel da APA, Abimael Santos e Doriel Barros. Na ordem do dia, é aprovado em segunda discussão o projeto número 924. São aprovadas em discussão única as indicações números 3.908 a 3.915 e os requerimentos 1.033 a 1.043. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter solene para quinta-feira, dia 14 de setembro, às 18 horas, a ser realizado no auditório do senador Sérgio Guerra. Ata da 33ª reunião plenária solene da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura, realizada em 14 de setembro de 2023. Presidência do deputado Jarbas Filho. Inicia a solenidade de entrega. Inicia-se a solenidade de entrega do título honorífico de cidadão pernambucano ao senhor professor Osama Nawa, de iniciativa do deputado Henrique Queiroz Filho. Compõe-se a mesa de trabalhos, o presidente abre a reunião, ouve-se o hino nacional. Discursa o deputado Henrique Queiroz Filho. São entregues o título honorífico de cidadão pernambucano e uma maquete do Museu Palácio Joaquim Nabuco ao homenageado que discursa em agradecimento. Registram-se mensagens e presenças. Ouve-se o hino do Estado. O presidente encerra a presente reunião e convoca a seguinte em caráter ordinário para segunda-feira, dia 18 de setembro, às 14h30, a ser realizado no plenário do governador Eduardo Campos. Essas são atas, senhor presidente. Obrigado, deputado Diogo Moraes. Em discussão as atas. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Permaneçam como se encontram aqueles que aprovam. Atas aprovadas. Passa a leitura para a primeira secretária, a deputada Socorro Pimentel, para a leitura do expediente. Leitura do expediente do dia 18 de setembro de 2023. Parecer número 1418 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tribulação, opinando pelas rejeições das emendas ao projeto de lei ordinário número 1075. Parecer número 1419 da Comissão de Finanças, Orçamento e Tribulação, opinando favorável ao projeto de lei complementar número 1076, juntamente com a subemenda substitutiva número 01 à emenda número 01. Pareceres números 14 a 20 a 14 a 35 da Comissão de Administração Pública, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 1436 e 1437 da Comissão de Assuntos Municipais, opinando favorável ao projeto de lei. Parecer número 1438 da Comissão de Esporte e Lazer, opinando favorável ao projeto de lei ordinária. Pareceres número 1439 a 1442 da Comissão de Esporte e Lazer, opinando favorável aos projetos de lei. Pareceres números 1443 a 1450 da Comissão de Saúde e Assistência Social, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer número 1451 da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, opinando favorável ao projeto de lei ordinária. Pareceres número 1451 a 1471 da Comissão de Cidadania, Direitos Humanos e Participação Popular, opinando favorável aos projetos de lei. Parecer número 1472 da Comissão de Redação Final, dando redação final ao projeto de lei ordinária número 924/2023. Requerimento do deputado Pastor Júnior Tércio, solicitando dispensa da presença nas reuniões plenárias do dia 18, 19, 20 e 21 de setembro de 2023 para a viagem a Brasília. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputada Socorro. Gostaria de reconhecer os alunos do Colégio Dom Agostinho, da UFRPE, e, em forma especial, o professor Felipe Silva, do curso de Administração de Empresas. Obrigado pela presença.
A presidência reconhece a deputada Rosa Amorim. Oi, uma questão de ordem, senhor presidente. Nesse último sábado, aqui nessa Casa Legislativa de Pernambuco, nós velamos o corpo de Marta Almeida, mais conhecida como Martinha, uma militante do movimento negro unificado, muito importante para a luta antirracista, feminista do estado de Pernambuco, e queria então pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento dessa grande militante e lutadora do povo pernambucano. Deferida. Passamos ao pequeno expediente. Primeira oradora inscrita, deputada Rosa Amorim, do PT. Boa tarde a todos e todas aqui presentes, deputados, deputadas, a imprensa, a quem nos assiste aqui dentro e fora do plenário. Uma saudação mais que especial aqui ao curso técnico de administração da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Que bom tê-los aqui na nossa Casa do Povo Pernambucano. Bom, nesse último domingo, dia 17, foi realizada a 22ª Parada da Diversidade de Pernambuco pela Avenida de Boa Viagem, em defesa da comunidade LGBTQI-APN+. O tema, esse ano da parada, foi muito importante, trouxe o amor é um ato de resistência. Eu tive a honra de estar dentre as homenageadas, ao lado de outras autoridades, inclusive deputados dessa casa, defensores da pauta, como o deputado João Dinadege, a deputada Dani Portela, também a presença do deputado João Paulo, da senadora Tereza Leitão, e também uma parada que nos orgulha muito, dentro e fora do nosso estado de Pernambuco. A grandeza desse evento foi mais uma vez confirmada, um evento que pulsa a luta de diversas organizações que levantam a bandeira da diversidade e do respeito. A minha saudação, inclusive, mais que especial ao Fórum LGBT, uma das organizações que constrói a Parada da Diversidade. E, ao mesmo tempo, a parada ela nos coloca diversos desafios, principalmente o que diz respeito à segurança do ato. A gente sabe dos esforços dos organizadores, das organizadoras, para avançar nessa questão. Ocorreram diversas tratativas com o Estado, mas precisamos avançar no que se diz respeito à estrutura do Estado. Nosso mandato está protocolando indicação para apurar os excessos da polícia
em decorrência às imagens divulgadas de uma viatura da polícia militar que se jogou em cima de pessoas que estavam brigando, mas a ação ela passou dos limites, inclusive uma ação ineficaz, porque ninguém foi detido, todos os supostos baderneiros, eles escaparam. Então fica aqui o nosso apelo para uma segurança pública eficaz, inteligente e, mais do que tudo, que respeite os devidos procedimentos sem excessos. O nosso mandato está à disposição para pensar uma segurança pública que acompanhe a grandeza desse evento. A comunidade LGBTQIAPN+, merece respeito da segurança do nosso Estado, principalmente da Polícia Militar. Esse, para nós, é um mês especial. Não só a Parada da Diversidade Estadual toma as ruas, mas eu tenho acompanhado diversas iniciativas por todo o Estado. Inclusive, vai ter a Parada LGBT esse final de semana da cidade de Garanhuns, Azar. Vai ter também a Parada da Diversidade de São Lourenço da Mata, já teve a Parada da Diversidade do município de Caruaru, e é muito interessante que os municípios também possam fazer esse ato de resistência. É importante a gente também estar atento à luta de todo canto, para a gente poder avançar, mas inclusive para não retroceder, como está acontecendo na discussão nacional sobre o casamento homoafetivo. O pastor Eurico, deputado federal de Pernambuco, nos envergonha, do partido, inclusive, de Bolsonaro, simplesmente modificou um projeto de lei a favor da união homoafetiva proposto 16 anos atrás pelo ex-deputado Clodovil Hernandes. Ocorre, deputados, que desde 2011 as uniões homoafetivas são tão válidas quanto as uniões heteroafetivas, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Fato é que hoje o Judiciário tem sido guardião dos direitos da comunidade LGBT. Temos o compromisso de avançar nessas pautas, nas casas legislativas. A violência, o preconceito, a ignorância não irão nos calar e nos impedir de avançar nessa pauta. Precisamos tirar o Estado de Pernambuco do ranking do Estado mais violento para a comunidade LGBTQIAPN+. Nossa população merece viver, amar, trabalhar, ter renda, ter acesso à saúde, à educação. E não vão nos impedir de casar, porque nós também constituímos família. A nossa luta não para e nós não recuaremos. Obrigado. Obrigado, deputada Rosa Morim. Convidamos a próxima oradora inscrita, a deputada Socorro Pimentel, do União Brasil. Senhor presidente, nobres colegas deputadas, deputados, imprensa presente, senhoras e senhores, alunos do Colégio Dom Agostinho, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, boas-vindas aqui à nossa Casa do Povo. Bem, na última semana em Araripina, recebemos a visita do diretor-presidente da Copergás, Felipe Valença, acompanhado pelo deputado federal e assessor especial do governo de Pernambuco, Guilherme Coelho, para ouvir as demandas do nosso polo gesseiro do Araripe, durante uma reunião setorial organizada pelo Sindugesso. Atendendo a um pedido nosso, a Copergás deu início a uma série de estudos de viabilidade para implementar o gás natural como matriz energética nas indústrias do gesso, que atualmente dependem da lenha como principal fonte de energia, o que causa impactos ambientais e aumenta o custo final do produto. Assim como acontece em outros municípios de Pernambuco, que já contam com o fornecimento do gás natural,
através de centrais de distribuição abastecidas por caminhões que transportam gás natural comprimido, acreditamos que Araripina, dada a sua expansão industrial e crescimento populacional, tem todas as condições para adotar o gás natural liquefeito, não apenas nas indústrias, mas também nos postos de combustíveis e nas residências. Um assunto de vital importância para Pernambuco, para o Nordeste brasileiro e para o país como um todo, que é a indústria do gesso, com especial ênfase ao polo gesseiro do Araripe, por razões óbvias. Afinal de contas, o sertão do Araripe, até pouco tempo atrás, era responsável por suprir mais de 95% do gesso demandado pelo mercado nacional, além de ser detentor de uma das maiores e mais importantes reservas de gipsita do planeta. O fortalecimento desse mercado em nosso estado é de fundamental importância para o desenvolvimento econômico, não apenas da nossa região, mas também para todo o estado. A preocupação com os impactos advindos da importação massiva de gipsita, sobretudo da Espanha, que vem afetando diretamente o mercado nacional, em especial o polo gesseiro do Araripe, é muito preocupante. Os números diante de nós são alarmantes. Entre fevereiro de 2020 e abril desse ano, as importações de gipsita atingiram quase 30 milhões de dólares, ou seja, 150 milhões de reais, resultando em uma perda de receita para os produtores brasileiros na ordem de 30 milhões de reais. Essas cifras, senhoras e senhores, traziam e tornam a necessidade premente de discutirmos como proteger nossa produção local, nossa indústria e, acima de tudo, nossos trabalhadores e suas famílias que dependem dessa atividade para garantir o seu sustento. Com o objetivo de expandirmos o debate, estarei amanhã em Brasília participando de uma audiência pública convocada pelo deputado federal Augusto Coutinho, na Câmara Federal, no âmbito da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, a fim de garantir o apoio da nossa bancada federal nessa causa tão justa, tão nobre para o estado de Pernambuco e para a região do Araripe. Em breve, teremos e traremos esse debate para esta casa, em uma audiência pública proposta pelo nosso mandato. Que a liderança da governadora Raquel Lira, o governo de Pernambuco, tem demonstrado esse compromisso significativo com os empresários do polo gesseiro, setor vital para a nossa economia local, sendo uma importante fonte de empreendimento, desenvolvimento, geração de renda, emprego e riqueza, não só para a região do Araripe, como também para todo o estado de Pernambuco. Conto com o apoio das senhoras e dos senhores deputados para que possamos avançar cada vez mais nessa pauta tão importante para Pernambuco. Muito obrigada pela atenção de todas e todos. Obrigado, deputada Socorro Pimentel. Convidamos, na sequência, a próxima oradora escrita, a deputada Simone Santana, do PSB. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos acompanha aqui pelas redes sociais, imprensa, alunos aqui presentes, nos prestigiando do curso técnico de administração. Trago hoje aqui à tribuna uma questão que nos deixa um pouco indignados. Foram veiculados vídeos recentemente, semana passada, onde estudantes da área rural de Ipujuca são transportados em carroças
tracionadas por trator para chegarem à escola. Essa cena grotesca, que nem nas piores hipóteses poderíamos imaginar, exemplifica muito bem o retrocesso administrativo e social que o município de Ipojuca vive. Vamos fazer uma retrospectiva. Nessa atual gestão, já foram fechadas 8 escolas na área rural. E esses alunos, eles precisam ser deslocados para uma escola no centro urbano. Não vou nem entrar no mérito do desconforto, da perda de tempo e da falta de controle com esses estudantes que muitas vezes ficam horas perambulando pela cidade até embarcarem no transporte de volta para suas casas. Mas se essas escolas rurais foram fechadas e os alunos precisam ser deslocados para a cidade, as estradas deveriam ser preservadas. A bem da verdade, essa gestão, ao assumir, encontrou a malha das estradas vicinais em ótimas condições. Estavam asfaltados 8 acessos aos engenhos e mais 12 projetos foram concluídos, o que totalizariam 20 acessos, mas nada foi feito. Nem mesmo a manutenção dos acessos já existentes. E o que vemos são crianças sendo transportadas em pé, em carroças. Outro fato revoltante é a situação dos estudantes universitários, que eram contemplados com ônibus de qualidade, climatizados e em quantidade suficiente. E o nosso gabinete foi procurado por esses alunos, porque o número de ônibus está insuficiente para a demanda. Os veículos em condições precárias. E os estudantes fazem o trajeto até Recife em pé, muitos em pé, os ônibus cheios. Ambas as situações ferem a dignidade e colocam em perigo a vida desses alunos. E passam uma mensagem que não é muito boa, de que a educação e de que a vida das pessoas, principalmente as residentes nos engenhos, não tem nenhum valor para a atual gestão municipal. Fica aqui o nosso repúdio, a nossa indignação, o nosso protesto. Faremos uma solicitação ao Ministério Público de Ipojuca para apurar tal absurdo e convido os pais dessas crianças a fazerem o mesmo. As pessoas de Ipojuca merecem respeito. Obrigado, deputada Simone Santana. Convidamos o próximo orador inscrito, o deputado Antônio Moraes, do PP. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, essa semana passada, sexta-feira, estivemos na cidade de Goiânia com o prefeito Eduardo Honório, o presidente da Câmara, alguns vereadores e o delegado regional, doutor Jean Rockefeller. Há uma reivindicação muito antiga das praias de Ponta de Pedra, Atapuz, Barra de Catuama, Tijucupapo, Carne de Vaca, no sentido que pudesse ser instalado naquela praia uma delegacia de polícia. Tivemos uma reunião e o resultado foi extremamente positivo. Para nossa surpresa, o prefeito já tinha um projeto pronto e não de uma delegacia para ser instalada naquela região, mas de um complexo policial, onde vai ficar no mesmo local a Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil. E também um projeto de colocar câmeras em todas as entradas e nos principais pontos, nas praias de Ponta de Pedra, de Catuama e Carne de Vaca.
Então, isso tudo ficaria interligado com o complexo policial para que a gente pudesse dar aquelas quase 40 mil pessoas que moram naquela região um atendimento de segurança com qualidade. O projeto está viabilizado, o terreno, a prefeitura também já desapropriou e deverá, dentro de, no máximo, 15 dias, ir para a licitação a obra para a construção do complexo. Então, a gente espera que até fevereiro do próximo ano a gente possa estar instalando naquela região esse complexo policial que vai dar uma tranquilidade muito maior, não só às pessoas que moram permanentemente naquela região, mas também aos veranistas que no período de dezembro, janeiro e fevereiro triplica ali a população daquela área de praias ali na Mata Norte de Pernambuco, no litoral norte de Pernambuco. Então, quero mais uma vez parabenizar o prefeito, parabenizar a secretária de Obras, Isabela, e parabenizar o delegado Jean Rockefeller, que se colocou à disposição para, mesmo com as dificuldades de pessoal que nós temos hoje, para efetivo de delegacias, de alocar policiais para que a gente possa instalar aquela delegacia. Então, fica aqui o nosso registro. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Antônio Moraes. Convidamos na sequência o deputado Isaías Regis, do PSDB, líder do governo. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados, meus amigos que fazem a imprensa aqui nessa casa, a plateia, eu venho aqui parabenizar a minha cidade de Garanhuns pelo um evento que houve nesse final de semana chamado Festival Viva Jesus. Muito bonito, padre Fábio de Melo, padre Alexandre, padre Antônio Maria, Aline Barros, a nata do gospel brasileiro estava na minha cidade, em Garanhuns, neste final de semana. Mas me deixa muito triste, porque eu não sabia, eu não sei se a lei do showmício voltou. Eu não sabia. Me pegou de surpresa o showmício que houve na nossa cidade. O senhor prefeito do município era quem anunciava as atrações. Ele ia para o palanque, falava para a plateia que estava lá assistindo o Viva para Jesus. E nós, quando nós éramos prefeito da cidade, eu não podia chegar nem perto do palco, porque o Ministério Público já mandava para mim um ofício me proibindo até dar entrevista em rádio. E hoje eu vejo a minha cidade sendo dominada por um cidadão que não respeita a justiça, não respeita o Tribunal de Contas, não respeita o Ministério Público Federal, nem o Ministério Público Estadual, com o que ele faz no evento. Eu até hoje, eu ainda tenho uma abertura de inquérito de um festival que fiz em Garanhuns em 2008, Festival da Jovem Guarda. E botei apoio deputado estadual Isaías Regis. Eu tenho um inquérito sobre isso.
nem sequer subia a palco, não podia falar em meu nome, era proibido falar em meu nome como prefeito. E a gente vê hoje a minha cidade faltando com respeito, onde todo o Brasil, todas as cidades de Pernambuco que houve isso e já tem jurisprudência, onde houve isso, o prefeito foi condenado por improbidade administrativa. E nós estamos assistindo isso com vídeos, inclusive com canecas do Viva Jesus, com o nome do prefeito e da prefeitura, e o símbolo da prefeitura, que é proibido por lei, a lei da impessoalidade. E o nosso prefeito de Garanhuns, que não respeita, que tem o comando da cidade, chega nos cantos e falta com respeito numa situação dessa. Então, eu queria, nesse momento, meus colegas deputados, não quero aqui falar, eu não queria vir aqui para falar sobre isso, queria vir aqui para elogiar, para dizer que o evento foi um evento de sucesso, um evento que custou mais de 2,5 milhões aos cofres públicos do município. E, infelizmente, se locompleta desse evento para fazer propaganda pessoal e showmício. Chama-se showmício, que eu não sabia que a legislação eleitoral tinha permitido a volta do showmício. E houve isso na cidade de Garanhuns, neste final de semana. Então, eu espero que a Justiça, com as denúncias que foram feitas mais de 10 denúncias em Garanhuns, todas essas denúncias sejam observadas pela Justiça e que a Justiça tome as providências. Esse cidadão vem faltando com respeito a Garanhuns há muito tempo, pintando a cidade todinha de amarelo e vermelho, já as cores do seu partido. Então, eu queria e quero que essa casa nos ajude a tomar as providências junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, pelo que se está se usando com dinheiro público para se fazer propaganda pessoal, inclusive com brindes personalizado com o nome da prefeitura e do prefeito. Isso é muito chato, é muito ruim para a situação que nós estamos passando na política brasileira. Isso não é bom, isso é muito ruim, porque para o ano é ano eleitoral e vai acontecer muitas coisas que poderão prejudicar a minha cidade. Inclusive anunciando no palco do Viva para Jesus as atrações do próximo Festival de Inverno, se dizendo que vai fazer o Festival de Inverno de Garanhuns. O Festival de Inverno tem 32 anos que é o governo do Estado que faz. É um evento do Estado, não é um evento do município. Anunciando atrações, já querendo ir de encontro ao governo do Estado. Então, minha gente, dizem que eu posso ser até, me chamar aqui de vereador. Eu sou deputado estadual, representando uma região do Agreste Meridional de Pernambuco, com muito orgulho. Represento a região do estado de Pernambuco, do Agreste Meridional de Pernambuco, com muito orgulho, porque não sei fazer essas coisas, não faço, nem fiz, nem farei. Esses erros que são fatais, se a justiça observar. Se a justiça for em cima, vai observar tudo isso. Eu me lembro que na Copa do Mundo ele distribuiu camisa verde e amarela com o nome dele na camisa. Isso eu sei que tem alguns deputados, ele foi aqui colega deputado, não comigo, graças a Deus, comigo não, graças a Deus não, mas eu digo com vocês com certeza que esse cidadão está brincando de fazer política e de não respeitar o erário público, não respeitar o dinheiro do povo, não respeita o dinheiro do povo e arranjou um parceiro
que botou um rio de dinheiro lá do orçamento secreto para que ele pudesse fazer obras, e eu sei como são essas obras, porque também participei muito dessas coisas que não aceitava. E isso me dá uma tristeza imensa quando eu vejo isso na minha cidade, numa cidade tão próspera como é a minha cidade, uma cidade que dá exemplo a Pernambuco, que quando eu entrei tinha 2 faculdades, deixei com 18 faculdades. Quando eu entrei não tinha uma empresa que representasse a nossa cidade. Hoje tem empresas, grandes empresas instaladas na minha cidade. E que até agora, depois que saí, nenhuma empresa se instalou na minha cidade. Isso me entristece. Isso me dá uma tristeza grande quando eu vejo essas coisas. Quando eu vejo e ouço a população de Garanhuns reclamando dessas coisas. Outros aplaudem. Outros reclamam dessas ações que estão acontecendo na minha cidade. Um abraço. Obrigado, deputado Isaías Regis. Convidamos, na sequência, a deputada Dani Portela, do PSOL. Boa tarde a todas e todos, colegas, deputados e deputadas, bem como a imprensa que nos acompanha, os servidores e servidoras dessa casa, e a todas as pessoas que estão hoje aqui nas galerias, alunos e alunas, nosso boa tarde, sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje, todos nós trazemos aqui a fitinha em lembrança, em alusão ao mês do Setembro Amarelo, e eu queria parabenizar o superintendente Isaltino Nascimento, bem como o secretário Gustavo e o presidente Álvaro, por tantas iniciativas aqui na Assembleia para discutir um tema tão importante, que é prevenção ao suicídio. Um mês de cuidados com várias ações pensadas pela Assembleia, que está sempre se antenando com as pautas que acontecem na nossa sociedade. Apesar de comemorar isso, o tema que me traz hoje à tribuna é um tema muito triste e que precisa ser abordado nessa casa. O Ministério Público do Estado de Pernambuco abriu 2 procedimentos para investigar os 8 homicídios ocorridos na última quinta-feira, dia 14, e na madrugada da sexta-feira, dia 15, nos municípios de Camaragibe e Paudalho. As mortes começaram em Camaragibe quando os 2 policiais que tinham ido atender uma ocorrência foram assassinados. Após a morte dos policiais, tivemos uma execução sumária da família do suspeito de assassinar os policiais. No total, além da morte dos policiais, tivemos o assassinato de 6 pessoas em Camaragibe. 3 irmãos, a mãe, a esposa e o próprio suspeito de assassinar os policiais. De acordo com os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Pernambuco é o 3º estado com policiais civis e militares mortos, com maior número de mortes dentro do Brasil. Vale salientar que casos como esse englobam crescentes mortes provocadas também por policiais no estado pernambucano. Nos últimos 8 meses de 2023, houve um aumento de 37,5% da letalidade policial, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Segundo dados da própria SDS, de janeiro a agosto de 2022, foram registrados 64 casos. E apenas nos primeiros 8 meses da atual gestão, já foram contabilizados 88 casos. Lembro que indícios de chacina com motivação de vingança pela morte de policiais devem ser apurados de maneira muito célere. É essa a nossa cobrança. Inclusive, Edna Jatobá, que integra uma das principais organizações em defesa dos direitos humanos, o GAJOP, fala uma coisa muito importante para nós.
É preciso que se comprove, se investigue se o modo informal de praticar segurança pública baseado em vingança está acontecendo no nosso Estado. Isso não cabe no Estado democrático de direito. Nós lamentamos a morte dos policiais, são agentes de segurança pública que muitas vezes trabalham precarizados, com baixos salários e extremamente sobrecarregados. Mas a segurança pública, como muitas vezes tem subido nessa tribuna, a minha colega de bancada, a deputada delegada Gleide Ângelo, está colapsando no Estado de Pernambuco. Está colapsando para todos os lados, para quem é agente da segurança pública e para a população em geral que precisa de uma segurança pública com qualidade. Como presidenta da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Popular, nós tomaremos e já iniciamos algumas providências. Oficiar a governadora do Estado, a senhora Raquel Lira, ao secretário de Defesa Social, ao Centro de Apoio Operacional de Defesa Social e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Estado de Pernambuco, ao Grupo de Atuação Conjunta Especializada de Defesa Social e Controle Externo, a fim de que se investigue e responsabilizem na forma mais célere possível os autores dos crimes vinculados e que indiquem um plano de segurança para o Estado. É um absurdo que 8 meses depois daquele show pirotécnico para dizer que não tinha plano nenhum pelo Juntos pela Segurança, não se apresente até o presente momento qual programa vai, de fato, substituir o antigo Pacto pela Vida. Qual o programa com metas e eficácia para diminuir os índices de violência no nosso Estado? Não se tem plano, nem em relação a nenhuma temática na segurança pública, muito menos a redução da violência letal policial em Pernambuco. Então, é preciso trazer esse debate. Por isso, nós defendemos, e os números mostram, que o uso da câmera de segurança nos fardamentos dos policiais protege a vida dos policiais e das pessoas. Isso é uma cobrança insistente que a gente tem feito desde o início. Mas, mais do que um detalhe, se precisa apresentar uma coisa maior. Vai completar 1 ano desse governo sem um plano efetivo para a segurança pública. Estamos em setembro. Quando nós fomos para o evento no Centro de Convenções, se prometeu que até o final de setembro teria o lançamento do plano Juntos pela Segurança. Às vésperas disso, tem troca de secretaria e os índices de violência não param de crescer. Nós precisamos de uma apuração célere, porque os indícios de chacina, eles ferem, eles atentam contra o princípio do Estado democrático de direito. A justiça deve ser feita por todos e todas, mas é dever do Estado. E a governadora, ela precisa muito mais do que coletiva de imprensa, dar respostas efetivas, dar respostas práticas. E já passou do tempo de, mais do que fazer evento, apresentar um plano onde segurança pública tenha prioridade no Estado de Pernambuco, que, infelizmente, tem se tornado, além do 4º Estado mais desigual para se viver, um dos mais violentos também. Obrigada. Obrigado, deputada Dani Portela. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado Jarbas Filho. Grande expediente, com a palavra o deputado João Paulo, do PT. Senhor presidente, demais deputadas e deputados,
Eu hoje teria diversos temas, até porque nós estamos vivendo uma efervescência política, né, muito grande no Brasil e no Estado, para falar hoje. Mas é importante, a companheira Dani fez um registro aqui, do que é a gravidade e a insegurança pública que nós vivemos. Não se há mais seguranças nas ruas da cidade do Recife, da região metropolitana, no interior do Estado. E se o fato deu uma repercussão tão grande como deu na imprensa, inclusive nacional, o assassinato de 2 policiais, que é uma pena, ela se dá, presidente, talvez muito mais por ter envolvido 2 agentes da Polícia Militar. Mas nós estamos assistindo aí, nobre deputada Gleide Ângelo, os assassinatos diariamente, 8, 9, 10, 11, 12, 13 assassinatos no estado de Pernambuco e, na sua grande maioria, ou na quase totalidade, de pretos e pobres e de áreas de periferia do nosso estado. E acho que nós vamos fazer um pronunciamento aqui da delegação que viajou para Medellín, e nós sentimos que não tem como combater a violência, os assassinatos, sem uma política de inclusão social, sem pensar em moradia, sem pensar em emprego, sem pensar em cidadania, transporte público de qualidade. Então, acho que é um equívoco, mas acho que tem que ser apurado todos os fatos, mas que, acima de tudo, sejam articuladas políticas públicas, estadual, municipal e federal, uma integração dos conjuntos das ações para que possa colocar. Uma outra questão que eu não poderia deixar de falar é que hoje, olhe que eu tenho muitos anos de metalurgia, de oposição sindical, de participação em campanhas salariais, em greves, piquetes. Participei, antes de viajar, diversas assembleias em portas de fábrica, reivindicando o elenco dos metalúrgicos, mas hoje nós tivemos talvez o primeiro momento na história onde o sindicato patronal dos metalúrgicos foi fazer uma reunião para discutir o dissídio, a convenção coletiva dos metalúrgicos, no próprio sindicato dos trabalhadores metalúrgicos. Então, acho que isso é um avanço, é uma conquista e já mando um abraço aqui para o nosso companheiro Henrique, em nome dele, toda a direção do Sindicato dos Metalúrgicos. E, por último, que é o tema do meu pronunciamento, presidente, eu vou falar sobre a situação da Caatinga, aqui em nosso estado. Acho que o mundo sempre tem insistido nessa tecla aqui. Nós estamos vivendo um período de ameaça global, já para alguns bilionários desse planeta, a situação da Terra é irreversível, o fim, no mínimo, da espécie humana no nosso planeta. E talvez nós tenhamos ainda uma oportunidade ainda de cuidar do nosso planeta, não é? Então, eu vim falar aqui da situação da nossa Caatinga. Então, hoje venho falar de algo que, como pernambucano e nordestino, julgo fundamental em nossos dias: o processo de recuperação da Caatinga, que leve em conta, em primeiro plano, o cuidado das pessoas. Nosso mandato está em luta pelo clima e contra a desigualdade. Venho a cada dia apurando, junto com minha equipe, a compreensão sobre a importância de uma mudança no entendimento político na nossa relação entre nós mesmos, enquanto seres humanos,
e nosso meio ambiente. Precisamos levar muito a sério as ideias simples, porém de difícil tradução, tão repetida por nossos povos originários e tradicionais, de que pertencemos ao mundo e não ele a nós. Somos nós que pertencemos à terra e não ela a nós. Sempre acreditei na política e na democracia. Por isso acredito, com todas as minhas forças, que é por meio delas que vamos encontrar juntos uma maneira de recuperar nossa capacidade humana como parte da natureza. Hoje, infelizmente, ainda enxergamos como um lugar fora de nós e que, por isso, podemos explorar seus recursos de maneira desenfreada para produzir o nosso conforto para além da subsistência. E ao nós reeducarmos neste sentido importante, nos lembra que fazemos parte do planeta, a casa que nos acolhe. Teremos mais condições de, pela mudança de postura, restabelecermos o respeito cuidadoso entre nós mesmos, recordando que existimos juntos com parte da vida da Terra. Por que digo isso? Porque hoje venho falar de algo que, como pernambucano e nordestino, julgo fundamental em nossos dias: o processo de recuperação da caatinga, que leve em conta, em primeiro plano, o cuidado com as pessoas. Se tivéssemos já atingido o estágio de compreensão da gravidade real dos problemas gerados pelos impactos do nosso estilo de vida nas mudanças climáticas, nós, daqui de Pernambuco, já teríamos chegado à conclusão política da importância de transformar a caatinga, nosso principal bioma, em nossa Amazônia. E no sentido de entender a centralidade de sua proteção e preservação para a reversão de um tipo de desequilíbrio climático gerado pela fervura global, que nós não podemos falar mais nem em aquecimento global, fruto do impacto de atividades humanas no planeta. A caatinga, entendida na sua especificidade e complexidade, carrega consigo o potencial importantíssimo na manutenção da vida e da biodiversidade do planeta. A sua preservação depende de um entendimento político sobre sua importância e do reconhecimento do papel das populações nativas locais de seus saberes tradicionais. No clássico Os Sertões de Euclides da Cunha, descreve a caatinga como terra que se transfigura em mutações fantásticas, num ciclo que se repete. Depois da exuberância, voltam os dias torturantes, a atmosfera asfixiante, o empreendimento do solo. A nudez da flora e nas ocasiões em que os estios se ligam sem a intermitência das chuvas, o espargos assobrador da seca. Esse ciclo se repete desde sempre pelo tipo de relevo que impede que massas de ar quentes e úmidas hajam sobre o semiárido nordestino e causem chuvas com regularidade. Mas há um dado de natureza econômica social, secularmente instalado, que torna o clima muito mais penoso para a maioria da população sertaneja. É a concentração de terras na mão de poucos proprietários. Além disso, a estrutura fundiária traz consequências negativas para os planos de recuperar
o bioma da Caatinga, especialmente agora, quando estamos diante da crise climática global. Nos últimos anos, houve mudanças sociais nessa área, equivalente a 11% do território nacional, e elas também oscilaram em tempos, em ciclos, assim como o clima. Nessa toada, ora piora, ora melhora, e a vida dos sertanejos. O clima agora tende a mudar para pior, com a fervura global e sua ocorrência simultânea com o fenômeno El Niño, agravando a ameaça de desertificação da Caatinga. Para as pessoas, houve um período recente de políticas sociais bem-sucedidas, com mais acesso à água e ao consumo básico, como os primeiros governos de Lula e Dilma. Mas, em seguida, veio Bolsonaro, para deixar 47% da população do semiárido quase sem acesso a alimentos. Nesses ciclos em que a estrutura de posse da terra manteve-se inalterada, estamos diante do desafio de recuperar a Caatinga para evitar o desastre ambiental. Esse desastre completo. O problema é que os planos de recuperação serão num modelo de distribuição de terras que não combina com a proteção ambiental, nem com a necessidade de um desenvolvimento sustentável capaz de atender a maioria das pessoas que vivem nessa região. No mês passado, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco publicou artigo na revista de renome internacional em que vai fundo na questão climática e social da Caatinga, sob o prisma das necessidades estruturais de seus moradores. Conforme o artigo, a restauração florestal deve visar não apenas restaurar os ecossistemas, mas também melhorar os meios de subsistência das pessoas. A questão é que o mapeamento da restauração muitas vezes negligencia aspectos socioeconômicos fundamentais, como as desigualdades no acesso à terra. A restauração de paisagens degradadas é uma das principais estratégias para mitigar as alterações climáticas e prosseguir visando o desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. A restauração, porém, deve ser abordada com um movimento transformador, segundo o estudo, quando falta uma análise cuidadosa da distribuição de terras. As oportunidades e incentivos para a restauração podem reproduzir as desigualdades fundiárias e suas consequências socioambientais se tornam indesejáveis. Falta só 10 folhas, viu, presidente? Sem problema, né? E por que é assim? No Brasil, a produção e restauração em propriedades rurais privadas são regulamentadas pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, também conhecida como Código Florestal Brasileiro. De acordo com este marco legal, toda propriedade privada rural deverá contabilizar um percentual mínimo de sua área coberta por vegetação nativa. Essa cobertura vegetal obrigatória legal, que varia de 20% a 80%, dependendo do tamanho da propriedade e do bioma, onde as fazendas estão localizadas, tem sido, de longe, a maior força motriz de iniciativas de restauração no Brasil. Mas a falta de adequação legal e ambiental implica que os proprietários de terra percam o acesso a fundos públicos e a créditos para a produção. Contudo, esses programas raramente fazem uma distinção clara
entre grandes e pequenos proprietários de terras, quando se trata de mapear e qualificar oportunidades de restauração em larga escala. Ignorar as desigualdades fundiárias pode levar a gastos desiguais e injustos de recursos econômicos e esforços políticos, privilegiando grandes propriedades rurais e deixando milhões de pequenas propriedades atrás de incentivos para a restauração. O pesquisador professor Felipe Melo, um dos autores do artigo, aponta que o planejamento da restauração na Caatinga precisa levar em conta diferentes desafios e realidades fundiárias para se ter compromisso social. Uma Caatinga possui muita pobreza em zonas com muita floresta, onde a estratégia mais adequada é associar restauração e segurança alimentar via sistemas agroflorestais produtivos. A restauração da Caatinga é uma necessidade urgente, mas precisa ser feita em respeito às condições sociais das pessoas do sertão, com atenção aos conhecimentos locais. Para os pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco, deve-se consultar os moradores e utilizar conhecimento tradicional para identificar quais são os aspectos mais úteis que possibilitem um maior retorno em termos referentes à economia, o estilo de vida, alimentação e demais usos que o sertanejo faz da Caatinga. Da mesma forma, é preciso manter aceso o debate sobre a concentração de posse de terra na região. Precisamos evitar a degradação do meio ambiente no semiárido, sob a perspectiva das pessoas que passam fome diante de um problema que não é só ambiental, mas também social. Uma combinação de fatores climáticos, socioeconômicos e políticos, que envolvem chuvas irregulares e baixa disponibilidade de água, além da pobreza, falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação, infraestrutura precária e poucas oportunidades de emprego. Esse processo produz mais desigualdade, enquanto realimenta a devastação do solo. Por fim, gostaria de ressaltar que a necessidade de recuperação da Caatinga se torne, assim como a Amazônia, uma causa no meio ambiente global e dos governos federal e dos estados afetados. Neste processo, é um alívio ver a volta dos programas sociais de renda direcionada às famílias mais vulneráveis, depois de 4 anos de instabilidade nessa área. O mesmo podemos dizer do apoio à agricultura familiar, mas não devemos fugir da realidade que este debate não é apenas sobre a grave questão do clima e seus aspectos técnicos, mas as formas seculares de posse da terra e todas as causas históricas de desigualdade social que castiga as pessoas da Caatinga. A propósito, convém lembrar que a relação clima e concentração de riqueza não é um problema só nosso. A fatia dos 1% mais ricos do mundo produz o dobro de carbono que a metade dos mais pobres da humanidade. Precisamos aprender com os nossos povos que, segundo o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, veem animais e outros seres não humanos como sujeitos de uma própria realidade e não como objeto. É assim nossa perspectiva inclusiva, que também
precisamos trabalhar a importância dos seres humanos e não humanos da Caatinga. Fazer e pensar a política a partir dessa leitura se faz urgente para podermos continuar sonhando com a permanência e a coabitação entre todos os seres vivos em nosso planeta. Então, presidente, eu trago essa reflexão aqui hoje para que a gente possa ter essa consciência da ameaça que todos nós, humanos, vivemos, a contribuição que a Caatinga pode dar ao planeta como um todo, e vendo, eu acho que essa perspectiva de trazer que as coisas não estão desassociadas, né? A inclusão social, a educação. A gente vai ter a oportunidade de ver aqui, eu estou vendo aqui a nossa companheira Débora, que teve a oportunidade de viajar conosco. Nós vimos, por exemplo, o exemplo da Colômbia, um país bem mais pobre do que o Brasil, que tem uma economia menor do que o Brasil, mas o avanço na qualidade de vida e a inclusão social. Isso vai por um processo geral de consciência do humano, do ser, da inclusão. Isso passa desde as calçadas, a ter política de escadas rolantes nos morros das cidades, entre outras conquistas sociais. E aí desaba no grave problema aqui da violência urbana, que atinge profissionais da segurança, mas, acima de tudo, está sendo um extermínio da população negra e pobre. E, nesse sentido, é importante registrar aqui que havia toda uma crítica aqui ao governo Paulo Câmara em relação à segurança pública, e nós vimos que a situação está piorando. Está piorando, e isso nós vemos com grande gravidade, tanto para os profissionais da segurança, mas, acima de tudo, para a população mais pobre do nosso Estado. É isso, presidente, tem para a tarde de hoje. Próximo orador inscrito, deputado Joel da Harpa, do PL. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, boa tarde a todos e a todas, boa tarde a todos que nos assistem através da TV Alep, através das redes sociais, do YouTube, e a todos os jornalistas e também presentes aqui na Assembleia Legislativa na tarde de hoje. Presidente, eu venho à tribuna hoje expor, infelizmente, a nossa dor pela perda de 2 policiais militares. Todos nós, com certeza, vimos a trágica morte do soldado Eduardo Roque e do cabo Rodolfo Silva, que, infelizmente, perderam a vida em pleno combate, em plena atividade policial. Sabemos que cada profissão tem a sua expertise, cada profissão tem a sua peculiaridade, cada profissão, né, tem a sua forma de ser, de trabalhar, de agir. Agora, os policiais, eu sempre digo, deputado Isaías Regis, que é uma profissão extremamente difícil, porque o policial, ele sai de casa, né, deixa a sua esposa, ou se é solteira, sua mãe, dá um beijo na cabeça dos seus filhos, vai para a rua e não sabe se volta. E essa difícil tarefa, infelizmente, ao mesmo tempo que é dada ao policial o poder da farda e da arma, mas não é dado para ele uma legislação que possa garantir segurança jurídica para esse policial, para esse cidadão que está ali nas ruas,
defendendo a sociedade. Eu costumo dizer que, antes de garantir a segurança do cidadão, o policial precisa garantir a sua própria segurança. E quem é o policial fardado na rua? Não é o fulano de tal ou ciclano de tal. Não é a pessoa física. Ali é a presença do Estado, ou seja, o Estado, defendendo a sociedade, precisa garantir a segurança daquele que está ali na ponta para garantir a segurança do cidadão. E os policiais acabam sendo a grande vítima dessa violência exorbitante que a gente vive hoje, não só em Pernambuco, mas no Brasil. E a morte desses 2 policiais, mais uma vez, chama a atenção desta casa, da sociedade pernambucana, de todos aqueles cidadãos de bem, né, que veem, né, nessas instituições, nessas corporações policiais, né, homens e mulheres que defendem a nossa integridade, a nossa vida. Então, esta casa hoje, através também do nosso mandato, mas acredito que todos os 49 deputados dessa casa, vêm se solidarizar com a família, com as instituições, né, mostrar toda a sua solidariedade a todos aqueles que fazem também o 20º Batalhão, ali em São Lourenço da Mata, que era o batalhão onde serviam os 2 policiais. Todos nós estamos, de fato, entristecidos, né, com uma situação tão complicada, tão difícil. Mas, senhor presidente, falei no início da fala e volto a dizer, é preciso que haja, deputada Abimael Santos, uma legislação mais rígida. É preciso que haja uma legislação mais forte para aqueles que atentam contra a vida de agentes de segurança pública nesse país. O Congresso Nacional precisa se debruçar nesse tema, precisa dar atenção para esse tema. O que a gente não pode ter é policial morrendo praticamente aí todo dia, toda semana. São casos e casos, e esses guerreiros não terem uma segurança jurídica, não se sentirem protegidos pelo Estado. E é por isso que eu defendo veemente que o Congresso Nacional possa, deputado Valdemar Borges, possa se debruçar nesse tema, mudar a nossa legislação e endurecer as leis para aqueles que atentam contra a vida de agentes de segurança pública. E digo, senhoras e senhores, se um criminoso, se uma pessoa tem coragem de atirar contra um policial fardado em plena atividade de serviço, imagina o que ele faz com o cidadão. Imagina o que ele faz com o cidadão comum. Por isso, é preciso a sociedade repensar, e é preciso, sobretudo, o Congresso Nacional, urgentemente, se debruçar nesse tema e endurecer essas leis. Mas concedo a parte ao nobre deputado Valdemar Borges. Deputado Joel da Harpa, quero, inicialmente, desse meu parte, me solidarizar com os familiares dos policiais mortos no exercício da função. Quero também concordar com Vossa Excelência, quando diz que é preciso, acho que é correto que um agente público que desempenha uma função tão importante para a sociedade, tão arriscada pessoalmente para ele, também seja merecedor de uma proteção especial, de um olhar mais cuidadoso, mais protetor mesmo do Estado. Aquela pessoa que atira no agente público, cuja responsabilidade é defender nossas vidas, talvez deva ter da sociedade uma repulsa, inclusive traduzida na legislação, mais forte. Da mesma maneira, deputado, como eu acho que a pessoa que recebe do Estado uma arma e uma carteira também tem que ter o peso da responsabilidade do uso daquela arma que o Estado lhe entregou e da carteira. E talvez também ali uma legislação específica para quem use essa arma fora do que é a sua missão
importantíssima, que é de proteger o cidadão. Me solidarizo muito, não só com esses policiais que perderam sua vida, mas com todos os que a gente vê aí no dia a dia, enfrentando o crime e, muitas vezes, tendo suas vidas ceifadas. Mas quero deixar claro, deputado, que eu não concordo com aquele tipo de reação que a gente viu aqui em Pernambuco. Aquilo, para mim, primeiro revela uma certa falência, uma certa não, uma total falência da competência do aparato policial de fazer apuração, de usar a sua inteligência para punir quem comete uma barbaridade como aquela que foi cometida contra os policiais. E que, de certa maneira, comete uma outra barbaridade, que é de matar inocentes, pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu, com a barbaridade cometida contra os agentes públicos, e que terminam pagando com a própria vida em função desse ambiente de barbárie que se instala. Então, sou contra toda a barbárie, sou contra esse tipo de reação que leva a chacinas, que mata pessoas inocentes, deputado, que não tem nada a ver com o que Vossa Excelência fala e defende, nem com o que eu falo e defendo, porque aquelas pessoas não participaram de nenhum crime contra nenhum policial e foram barbaramente assassinadas. Então é preciso que a gente evolua para que a sociedade repila com força o agente público contra quem se comete a agressão extrema, muitas vezes, de atirar e de tirar a vida, e também reagir contra esse tipo de reação que não faz justiça, faz vingança, e uma vingança atingindo pessoas inocentes, que não tem nada a ver. Então, é essa posição que eu queria deixar aqui registrada com clareza, deputado. Incorporo a parte de Vossa Excelência, só fazendo um destaque que, até o momento, as investigações, que inclusive foram abertas pela Secretaria de Defesa Social, ainda não identificaram quem cometeu a chacina. Então, nós não podemos, na verdade, já condenar policiais antes, de fato, de toda essa apuração da Polícia Civil, da nossa gloriosa Polícia Civil, de se fazer todo o trabalho e que, de fato, a sociedade também precisa saber quem cometeu o crime contra os familiares do criminoso que atentou contra a vida dos policiais. Mas, como a Secretaria de Defesa Social, a própria Polícia Civil, está fazendo o trabalho de investigação, inclusive em sigilo, nós iremos esperar, de fato, o que aconteceu pós a morte aí dos nobres colegas. Mas, senhor presidente, eu encerro minha fala dizendo que estive lá no velório e no sepultamento dos 2 policiais militares. E, pasme os senhores e as senhoras, não vi sequer um órgão de direitos humanos lá. Não vi sequer esses defensores, aqueles que dizem que os criminosos são vítimas da sociedade, aqueles que preferem defender bandidos do que polícia, chegarem no sepultamento para sequer dar um apoio às famílias que ali estavam chorando, sofrendo, e não só as famílias, a própria instituição, com a presença ali do comandante-geral da Polícia Militar, do comandante do 20º Batalhão e de outros comandantes, praticamente de todos da área região metropolitana, e de centenas de policiais que ali estavam e os familiares, e eu não vi chegar sequer um órgão de direitos humanos para prestar a sua solidariedade, para dar o seu apoio. Isso nos entristece, porque me parece que alguns grupos ativistas preferem defender o bandido do que o marginal, do que o policial. E isso também nós não iremos aceitar, enquanto deputado e policial que sou, enquanto tiver voz nesta casa e nessa tribuna. Nós iremos falar e chorar, como diz a palavra de Deus, chorar junto com os que choram, mas nós iremos
também falar as verdades e defender esses homens e essas mulheres que tanto nos defendem e que, como nesse caso, perdem a vida em prol das nossas vidas. Então, mais uma vez, que Deus abençoe aos familiares dos policiais, também os familiares daqueles que morreram, né, injustamente. Também eu não apoio tal atitude, se assim foi, volto a dizer que a Secretaria de Defesa Social está, né, através da Polícia Civil, investigando. Eu acho que a justiça está aí para ser feita, mas a justiça plena, né? Eu acho que nós devemos confiar nas instituições e no nosso Poder Judiciário, mas não poderia deixar de vir aqui para defender os nobres companheiros e, sobretudo, né, colocar aqui o nome deles e destacar a nossa tristeza, a nossa solidariedade e a solidariedade desta casa a todos os policiais e a gloriosa Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Agradeço, senhor presidente. Próximo orador inscrito, o deputado Abimael Santos, do PL. Boa tarde a todos. Venho falar aqui aos nobres amigos deputados e aos que estão nos vendo pela TV Alep. Serei breve em minha fala. Aproveitei esse momento aqui como eu de costumeira digo, sempre tenho esse hábito de dizer, torço pelo governo, mas não sou cego, nem surdo, muito menos mudo para as coisas que acontecem. Quando é coisa boa, eu venho e dou os parabéns, mas quando é coisas ruins, eu cobro para que melhorem. Porque dizem que um governo fraco é aquele governo que não tem uma oposição. Mesmo eu não sendo de oposição, eu sou um torcedor do governo, mas eu estou fazendo um dos meus papéis, cumprindo um dos meus papéis, que é cobrar, fiscalizar. Eu recebi aqui uma denúncia do 4º BPM, comandado pelo Tenente-Coronel Venâncio, e também do 22º, comandado pelo Major Carvalho. Eu recebi essas denúncias hoje. Essa denúncia é grave. Haja vista que nós tivemos aí a perca de 2 policiais. Nós estamos vendo aí a polícia, além do déficit, mas também vendo a polícia sofrendo na mão, não só do Estado, mas da criminalidade. Só que agora o Estado, no dever de melhorar a vida do policial, tem prejudicado. Eu não sei de onde parte, vou me aprofundar sobre isso. Chegou uma mensagem de um soldado para mim, 2 soldados, por determinação do diretor do DINTER, Coronel Paulo César, o horário de almoço e janta, que até a data de 16 de setembro era de 2 horas, presta atenção, era 2 horas que eles tinham para almoçar, agora passará a ser 45 minutos. Veja só, impossibilitando a tropa de tomar um banho, pois se assim o fizer, ficarão sem se alimentar. Você vai ter que escolher, ou toma um banho, ou você se alimenta. Antigamente era 2 horas e foi extinto. Isso resultando um tratamento desumano, sem qualquer princípios de respeito pelos seus comandados. E eu não estou falando só durante o dia, isso é à noite também. À noite, os policiais tinham 2 horas para dar um descanso, tomar um banho e jantar. Acabou. A partir do dia 17,
é 45 minutos. Parece que é para beijar a flor. Somente. Ou você escolhe. O soldado escolhe se come ou se toma um banho, para dar uma relaxada, revigorar, para voltar. E eu estou dizendo aqui que isso é inadmissível e eu preciso de resposta. Como é que você submete um policial a isso? Eu não vejo o Estado pressionando ou melhorando a vida do policial. Desculpa a expressão, para a polícia parece-me que é só fumo, somente. E eu quero deixar registrado aqui, e eu vou procurar saber o porquê. Isso soa muito a defesa do pessoal do PT, ele gosta de lutar muito pelos trabalhadores, né? Pronto, eu quero aproveitar aqui, vou lutar pelos trabalhadores que são militares. Eu quero saber quem foi que inventou essa doideira. Já não basta o policial ter que ir numa viatura, 2 policiais, ir numa viatura, um faz a abordagem e o outro fica tirando foto porque tem que prestar conta. Prestar conta de fotos, de relatos da abordagem que fez. Aí é por isso que o bandido se sente dono do mundo. Quero aproveitar também, recebemos aqui informação de que no Hospital da Restauração, isso aí já está em todo canto, eu procurei saber, porque tem alguns conhecidos lá, procurei saber se era verídico a informação, e é verdade, viu? Uma paciente internada no Hospital da Restauração recebe café da manhã com um presente, uma barata viva. Restauração. E aí? Em vez de receber um pedaço de carne, recebe uma barata viva. Isso não é novidade não, né, deputado? Claro que não é novidade. O Hospital da Restauração está uma sucata. O Hospital da Restauração precisa de uma restauração. Mas eu não vou me calar, procurei saber se era verdade, e é verdade. Foi o que aconteceu. A mulher recebeu uma barata viva dentro da quentinha. É mole ou quer mais? Peço ao governo que dê uma olhadazinha, secretária de saúde, por gentileza. A gente sabe que não consegue dominar tudo, mas é inadmissível você ir para um hospital e na hora da comida, que não é lá essas coisas todas, você de quebra receber uma barata viva, tá bom? Nem viva, nem morta, de jeito e maneira. Fica aqui registrado. Quero também aproveitar e quero parabenizar os policiais que esteve aí dando apoio à Marcha da Diversidade. Eu quero agradecer aos policiais que estavam um monte de gente brigando, e o policial, educadamente, com sua viatura, deu uma barroada naquele vândalo bagunceiro e acabou a briga. Estava todo mundo se mordendo, e o policial foi lá e disse, bora acabar com isso, e acabou. Não sei o que aconteceu. Uns se jogaram no chão, se levantaram e foram embora, e acabou a briga. Quero parabenizar os policiais que tiveram essa atitude meio que diferente. E o pessoal que for para a manifestação, vá curtir lá, vá beijar na boca, vocês não gostam, mas não vá brigar não, homem. Não vá brigar não, que ainda tem polícia em Pernambuco. Deus abençoe vocês. Próximo orador inscrito, deputado Henrique Queiroz Filho, do PP. Senhor presidente, deputados, deputadas aqui presentes, a todos que nos acompanham pela TV Alep, YouTube, aos senhores e senhoras, quero usar a tribuna hoje e relatar a todos que nos acompanham que no último sábado, dia 16, estivemos na cidade de Palmares acompanhando a agenda do governo do Estado no Ouvir para Mudar, que foi realizada na EREM Dom Acácio Rodrigues Alves, e vi aqui hoje para agradecer a governadora ter atendido o nosso pedido de, na última semana, cobrarmos a retomada das obras da rodovia PE-45, que liga a cidade da Vitória de Santo Antão até o município de Escada.
segundo palavras da governadora, as tratativas com a empresa para retomar as obras da PE 45 já foram tomadas e acredita-se que dentro de 10 dias as obras serão retomadas e aquela rodovia possa, assim, ter concluída a sua obra de recuperação, de revitalização. Também foi anunciado pela governadora a recuperação da PS 73, que liga a cidade de Gamileira até o município de Rio Formoso, e agradecer também em nome do prefeito, doutor Leandro, que eu tive em algumas oportunidades acompanhando as suas cobranças desde da última gestão do governo do PSB, do governador Paulo Câmara, assim como foi feita várias cobranças para a governadora Raquel Lira, e sabendo da importância que tem por ligar o litoral sul até a nossa Mata Sul, essa rodovia de extrema importância para o turismo, para o fluxo de pessoas, também para a indústria, e foi anunciado no último dia 16, no sábado, no Ouvir para Mudar, o início das obras também de recuperação da PS 73. E também a ordem para licitação da barragem de Panelas 2, que fica no município de Cupira. Também tive a oportunidade de, inclusive, junto com o prefeito José Maria Leite de Macedo, da cidade de Cupira, e o então ministro do Turismo, Carlos Brito, ainda da gestão do ex-presidente Bolsonaro, fazer uma visita em loco a essas obras, que também atendem um pedido da nossa frente parlamentar, que cuida dos efeitos provocados pelas chuvas e servirá para prevenir as enchentes em grande parte da Mata Sul pernambucana. São ações, são pronunciamentos que vêm a trazer tranquilidade para toda a população da Mata Sul pernambucana, mas também os investimentos que vão facilitar o tráfego das pessoas, a circulação das mercadorias, o desenvolvimento do nosso Estado. Então, quero aproveitar para, neste momento, tecer meus agradecimentos e nos colocar aqui como poder legislativo à disposição para que Pernambuco possa caminhar nos rumos do desenvolvimento, e a gente sabe que depende muito dos investimentos em infraestrutura e na melhoria das nossas rodovias. Aqui hoje anunciando a recuperação da PS 73 e da PE 45. Então, são obras importantíssimas para o desenvolvimento do nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Resta aqui os nossos agradecimentos. Não havendo oradores inscritos no grande expediente, vamos para a ordem do dia. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 65 de 2023, de autoria da deputada Gleide Ângelo, com emenda supressiva 1 de 23 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis das primeras, terceira, quinta, nona, 11ª, 14ª e 15ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária número 562 de 2023, de autoria da deputada Socorro Pimentel, com emenda 1 de 23 da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Pareceres favoráveis da primeira, terceira e quinta comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem aprovados permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do projeto de lei ordinária 624 de 2023, do deputado William Brígido.
Pareceres favoráveis das primeira, 3ª, 5ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª e 14ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão. Segunda discussão do substitutivo 1 de 23 ao projeto de lei ordinária 858 de 2023. Autoria da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. Autor do projeto, deputado Coronel Alberto Feitosa. Pareceres favoráveis da 3ª e 5ª comissões. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Projeto aprovado em segunda discussão, com registro de abstenção do deputado Renato Antunes. Discussão única das indicações 3.916 a 3.922 e dos requerimentos 1.044 a 1.049. Autoria de diversos parlamentares. Lembro a todos que as discussões de requerimento e indicações pelo seu volume são feitas em bloco. Quem quiser discutir alguma proposição individualmente, basta informar o número que a gente a destaca das demais. Coloco, portanto, em discussão as matérias. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Proposições aprovadas. Não havendo mais inscritos, encerro a presente reunião e convoco a próxima em caráter solene para hoje à noite, às 18 horas, a ser realizada no auditório Senador Sérgio Guerra, em homenagem ao Dia Estadual do Policial Penal, de iniciativa do deputado Antônio Moraes. Tenham a todos uma ótima tarde.